Rádio Bandeirantes. Atenção, emissoras curiosas da rede Bandeirantes de Rádio, para a contagem de 3 fatos importantes de 27 de março. Em 27 de março de 1952, estreou nos Estados Unidos o musical Cantando na Chuva com Gene Kelly. Nesta data, em 1979, Luiz Inácio Lula da Silva, então presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista, pediu o fim da longa greve da categoria. No dia seguinte, 160 mil metalúrgicos voltaram ao trabalho. Em 27 de março de 1982, Pra Frente Brasil, de Roberto Farias, ganhou o prêmio de melhor filme no Festival de Cinema de Gramado. Ele conta a história de um homem preso e torturado durante a Copa do Mundo de 1970. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Hoje é 27 de março de 2010, está começando mais um Você é Curioso. Muitas atrações, muitas surpresas no programa de hoje. Então vamos começar o programa com a abobrinha do dia. Abobrinha do dia. A norte-americana Elisa Gonçalez, moradora de Nova Jersey, Estados Unidos, teve uma boa ideia para uma escultura de neve. Elisa aproveitou o gelo no quintal dela para fazer uma réplica da famosa Vênus de Milo. Porém, os vizinhos dela não gostaram da mulher de gelo nua e ligaram para a polícia. Preocupadas com as reclamações, as autoridades mandaram Elisa cobrir os seios da escultura. E desde então, a Vênus de gelo está usando um biquíni e uma canga na cintura. Aí já não é mais a Vênus de gelo, mas tudo bem. Pena que a escultura não vai poder chegar de biquíni até o verão, né? Já que o gelo vai derreter logo, né? Ai, cada coisa, hein? Tem mais notícias curiosas chegando. Tá todo mundo louco, oba! 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 A Polícia Ambiental do estado da Flórida, nos Estados Unidos, busca um fugitivo há mais ou menos um ano. O macaco Rhesus foge das autoridades desde que foi avistado pela primeira vez no início do ano passado. O animal foi visto novamente próximo a uma farmácia e os policiais conseguiram atingi-lo com 2 dardos tranquilizantes. Mesmo assim, o macaco conseguiu fugir. Segundo as autoridades, mesmo com doses cada vez mais fortes, o primata parece ser imune aos tranquilizantes. Os policiais não sabem de onde ele fugiu, mas garantem que o macaco não representa perigo aos humanos. Também grog do jeito que ele deve estar já, com tanto tranquilizante. Confira agora as atrações do Você é Curioso de hoje. Uma viagem aos desenhos animados com um almanaque que parece que foi feito pra gente. Curiosidades sobre as rainhas do rádio. Na reportagem especial, telefones e outros aparelhinhos estão acabando com namoros e com amizades. Tem ainda 5 coisas, Curiocinema, vida prática. Ufolândia, site curioso, tudo isso e muito mais. O Você é Curioso está no ar com o nosso teste do dia. He's been everywhere, flying through the air. He is everyone's friend. He will always land, just to lend a hand. He's a friend to the end. Bom, Silvana, como eu disse que hoje nós vamos falar de desenhos animados, eu fui buscar uma coisa muito difícil. Muito difícil. Ai, ai, ai. Então você está ouvindo aí um tema de abertura de desenho que com O certeza desenho eu você sei. não sabe. Ah, sei. sabe. Sei, sim. Qual é? Peter Potamos. Acertou. Era esse o teste? Já estraguei. Não. Tá. Então este é o tema da abertura do desenho Peter Potamos. Lembra aquele hipopótamo enorme que tinha um balãozinho? E vestia roupinha de safari? Isso, nós queremos saber o nome do macaquinho que era parceiro Ai, do Peter Potamos. caramba, tá aqui na ponta da língua. Vamos lá, o macaquinho, o nome do macaquinho. Ah, mas é fácil. Quem tem internet é fácil achar. Mas agora só de cabeça assim. Mas eu vou dar dicas. Calma. Não fique preocupada. Então tá, eu vou acertar pela tua dica, hein? Tá. E se você já sabe, eu quero arriscar um palpite, ligue para o 3743-8040 ramal 4. O fax é o 3131-3637, o e-mail rbnoar@band.com.br. No final do programa, nós vamos sortear entre os ouvintes que acertarem um exemplar do Guia dos Curiosinhos Super-Heróis do Marcelo Duarte.
biólogo Guilherme Domenichelli, ele é autor também do livro Girafa tem Torcicolo, conta uma curiosidade do mundo animal. Só que em ano de Copa, o Guilherme seleciona um país classificado e conta uma curiosidade sobre o animal que representa o país. Então você vai ouvir agora a homenagem à Inglaterra. E aí, deu zebra? Uma raça de cão bastante popular e muito difundida em todo o mundo é o Yorkshire. Seu nome é uma homenagem à região de sua origem. Foi desenvolvido por operários do condado de York, na Inglaterra, que buscavam um cão de companhia que fosse pequeno e pudesse ser utilizado na caça subterrânea, procurando animais que se escondem em tocas. Hoje, essa caça praticamente desapareceu por completo. Foi também companheiro fiel dos trabalhadores das minas de carvão, comuns em sua região. Somente no fim da era vitoriana é que ganhou status, ao se tornar companheiro inseparável das damas da alta burguesia. Conforme os norte-americanos seguiam os costumes vitorianos, eles também passaram a adotar esse cãozinho, sendo que o primeiro registro de um York nascido nos Estados Unidos é de 1872. O York manteve sua popularidade em alta, especialmente por seu tamanho diminuto, sendo escolhido principalmente por pessoas que moram em apartamentos, casas pequenas ou sem quintal. Como não são mais caçadores como antigamente, os Yorkshires são enfeitados com fitas na cabeça, coleiras brilhantes e joias. Daqui a pouco tem mais uma curiosidade de mais um país. O Você é Curioso dá uma paradinha, mas volta já com desenhos animados. E eu sei que disso você gosta, hein? Nós voltamos já. Você é curioso? Então fique onde está. Bandeirantes. Mate a curiosidade aqui na Bandeirantes. O Você é Curioso está de volta. Você pode participar do nosso teste do dia. He's been everywhere, flying through the air. He is everyone's friend. He will always land, just to lend a hand. He's a friend to the end. Bom, então esse é o tema da abertura do desenho Peter Potamo. Certo. E você quer saber o nome do macaquinho que era o parceiro do hipopótamo? Certo. Dica. São duas palavras. Duas. É um nome duplo. Eu ainda não consegui lembrar. Eu vou falar do primeiro nome do macaquinho. O primeiro nome é o mesmo de um daqueles esquilinhos gêmeos da Disney. Sabe os dois esquilinhos? Ah, sei. Tem gente que diz que é o nome dos dois neurônios. Sim. Então o primeiro nome do macaquinho é o nome de um dos dois desses esquilinhos. Tá. Tá? E o segundo nome na próxima? Depois, outro né? bloco, Pra outra manter dica. a audiência, tem que segurar a audiência. Então, Estratégia de segurar a audiência. ok. Samuel. Temos 2 horas de programa, ok. Então. Se você sabe, eu quero arriscar no palpite. Ligue para o 3743-8040, ramal 4, fax 3131-3637, e-mail rbnoar@band.com.br. No finalzinho do programa, vamos sortear entre os ouvintes que acertarem um exemplar de O Guia dos Curiosinhos Super-Heróis do Marcelo Duarte. When we come back next week. Be sure to see the Magilla Gorilla Show. Está procurando uma música? Antônio Mir encontra pra você. Está na hora dos Caçadores da Música Perdida. Atenção, senhores pais. Vem aí mais um campeão de audiência. Os Caçadores da Música Perdida. A Rosana Félix Santos, da Parada Inglesa, se considera fã número 1 de Guilherme Arantes e uma das ouvintes mais fiéis do Você é Curioso. Porém, ela comenta que não se recorda de termos tocado nenhuma música do cantor em todos esses anos. Ela pede para que toquemos algumas músicas que fazem parte do primeiro LP do cantor e não foram incluídas nas coletâneas lançadas recentemente. Rosana, então vamos relembrar do LP Guilherme Arantes, lançado em 1976, as músicas que você pediu. Comecemos com A Cidade e a Neblina.
Agora vamos ouvir um trechinho de Nave Errante. E finalmente, descer a serra. Peguei o meu. Um dos maiores sucessos de Guilherme Arantes, Meu Mundo e Nada Mais, também faz parte das faixas deste LP. Antônio Mier para Os Caçadores da Música Perdida. Sabe, Silvana, de vez em quando nós recebemos livros aqui que parecem que foram feitos pra nós, né? Parece, é verdade. Não é que foram feitos pra ser vendidos nas livrarias, não. Alguém pensou assim, eu gosto do programa, do Você é Curioso, eu sei que eles adoram um desenho animado antigo, e aí... Feriado, né? Parece, de repente, nós estamos falando, nossa, é pra mim. Como é o Animac, o Almanac dos Desenhos Animados, do Paulo Gustavo Pereira, jornalista, que está aqui com a gente hoje. Bom dia, Paulo. Bom dia, Marcelo, bom dia, Silvânia. É verdade, você não fez pra gente. Claro, eu imprimi ontem, inclusive, o primeiro volume, que é o número 0, que é o seu. Tem mais do que esses... Tem mais do que dois? Dessa caixa aqui tem muita coisa. Que bom. Você era o garoto que não saía da frente da televisão, como esses que estão aqui à sua frente, assim? Sim. Teve até um período em que, por causa disso, eu fiquei de castigo e não podia assistir televisão, né? Mas isso é outra história que eu não gosto de lembrar, porque é muito triste e tal. Quanto tempo você conseguiu ficar? Ou tua mãe conseguiu deixar você fora da TV? Eu acho que foram, né? Acho que foram uns... Pô, não, foi, acho que um mês de castigo. Você quer castigo. Mas aí que tá, ela não impedia o que acontecia na casa dos vizinhos, né? Então a gente ia nos vizinhos. Tô indo lá brincar com fulano. E a gente ficava assistindo televisão a tarde inteira. E o que marcou a tua infância, assim? Tem um desenho especial? Olha, acho que eu não sabia que naquela época a gente já podia chamar de chancela, né? Que é a Hanna-Barbera. Então, desde que eu me entendo por gente, tinha sempre um desenho animado da Hanna-Barbera. Então, começou lá atrás com Jambo e Ruivão, depois veio Tartaruga Tuxê, Lipe o Leão, o Andy Har-Har, o Tartaruga Tuxê. Todos esses 4 desenhos... O Alligator, exatamente. Todos esses 4 foram os primeiros desenhos que eu acompanhava direto. Calma, Dundum, é um caso de rotina. Quieto, mãozinha. Largue tudo isso e considere-se desde já preso. Depois, óbvio, né, as coisas começaram a evoluir. A Excelsior comprou um pacote enorme. Bom, pra quem não sabe, a Excelsior foi uma emissora que era considerada a Hollywood brasileira nos anos 60, né? O que, digamos, é a Globo hoje seria a Excelsior naquela época. E comprou um pacote pro domingo de tarde que era, assim, infernal. Tinha Herculoides, Os Impossíveis, Frankenstein Jr., o diabo. E daí pra frente, só as coisas começaram a melhorar. Os invasores. Eu tinha quase certeza que vi uma nave estranha nessa área. Parece que me enganei. Vamos, Ok. Ele já foi. Volte à visibilidade. Esse Johnny Quest. Johnny Quest pra mim era uma versão muito divertida do que era a nossa infância, né? Diga, Dr. Quest. Roger, surgiu um problema. Você e Johnny devem vir para cá. Certo, doutor. Corbin nos deu todas as informações que tem. Vamos dar os fatos ao Unis, nosso E pensar que eles até agora não fizeram um filme, mas toda vez que fazem um filme de desenho animado, às vezes peca alguma coisa, né? Sempre tem projeto, mas nunca saiu do papel. Eu achei esse do Speed Racer, que era um desenho, um dos primeiros desenhos japoneses que eu assisti, podia tudo pra ser um grande filme, mas cruz credo. Eu também me decepcionei um pouco. É que você tá falando de vários desenhos e a Silvânia tá boiando um pouco porque ela não é da nossa geração. Não, imagina. É o Alligator, é um jacaré. É jacaré. Zoológico. Vamos se divertir aqui no zoológico, vemos nossos animais. Tinha o Sr. Tweedle, né, que era o... Agora, o mais interessante disso aí foi que a gente descobre anos depois quem fazia as vozes deles, né? Vivemos
Ficamos bocejando o dia inteiro. Como é deprimente essa rotina. O Alligator era o Lima Duarte, caramba. Quando eu tive a oportunidade de entrevistá-lo, nossa, sei lá quando, acho que ele era a Tartaruga Tuxê também. Não, ele era o Dundum. O Dundum. Mas depois ele foi o Manda-Chuva. Né? O Manda-Chuva, e tinha mais um personagem, acho que era o Espeto, que ele também fazia, mas era uma voz tão diferente que difícil você saber se era ele ou não. Mas ele fala que então vamos discutir com o Lima Duarte, né? E eu fiquei surpreso, falei, nossa, mas o Lima Duarte fazia aqueles desenhos que eu gostava na infância? Fantástico. E isso era muito legal, né? Porque é uma época muito, como é que eu poderia dizer, rica na dublagem, porque você encontra vozes importantes, como, sei lá, Denis Carvalho, que hoje é Bambambam, né? Fazendo a voz do Capitão Kirk no Enterprise, no Jornada nas Estrelas, né? Essas coisas eram muito divertidas. Mas hoje muito... Aqui é só desenho, né? Só desenho, né? Mas muitos desses desenhos agora receberam uma nova dublagem, né? O que você acha disso? Pra mim perde graça. É uma pena, mas tudo bem, eu até entendo o motivo, tá? Nós somos um país estupidamente que não gosta de preservar o passado. Assim, memória, mas nem a mais recente, né? Já basta o que fizeram. Na Paulista, que destruíram todos os casarões antigos daquela época de ouro do café. Mas isso é uma outra história que fica uma outra vez. Então, quando você pega o que sobrou dessa época em termos de dublagem, né, não é quase nada. Com exceção da Hanna-Barbera, porque sabe lá Deus por quê. A Hanna-Barbera, mesmo quando ficou mudando de estúdio, pingando para lá, Screen Gems, CBS, blá blá blá, até chegar nos dias de hoje, eles tinham uma preocupação de manter aquele trabalho, talvez até porque não tinha como recuperar de uma outra forma. Então, eles passaram todos os desenhos animados que eram em películas cinematográficas para a banda magnética, como o Mati, que depois passaram para Beta, até os dias de hoje, né, que já está tudo digitalizado, tem coisa já lançada em DVD. Mas muita coisa se perdeu. Então hoje, se você assistir, por exemplo, Penélope Charmosa, né, você vai ver que não é a mesma dublagem. Oh, você não desiste, Tião Gavião. O Tião Gavião não é aquele mesmo cara com aquela voz. Agora você está encurralada. Fred Flintstone também tem. Fred Flintstone, né? Algumas coisas ainda conseguiram se safar, né? Mas a grande maioria... Perna muita coisa. Teve que tirar tudo. E o pior é que é estranho e ao mesmo tempo muito bizarro. Porque algumas coisas você acha, mas isso aí não tem dublagem, né? Se perdeu. Outras coisas não tem, mas quem é que salvou? Um exemplo disso que eu acho assim, tem um filme, né? Que é o Doutor Fantástico, do Stanley Kubrick, filme de 60 e poucos, que foi dublado aqui em São Paulo pela AIC. Quando surgiu esse negócio de DVD e tal, nos Estados Unidos começaram a lançar DVDs e tal, e como você sabe, o DVD pode colocar até 8 áudios diferentes, com 32 legendas diferentes e tal, de repente está lá a dublagem original lançada lá fora. Né, do filme, a gente não dá para entender isso. E outros filmes dos anos 60 e 50 com essa mesma qualidade. Por quê? Porque alguém teve a paciência de guardar o rolo magnético, mandar para os Estados Unidos. Nós estamos fazendo um negócio chamado DVD, então com isso nós vamos poder recuperar um monte de coisa. Mas assim, 90% dos acervos de áudio, infelizmente, foram para o espaço. Nós estamos conversando aqui no Você é Curioso com o jornalista Paulo Gustavo Pereira, que está lançando Animac, Almanac dos Desenhos Animados. Nós vamos fazer um intervalo, daqui a pouquinho o Paulo volta a conversar com a gente, porque a gente só chegou nos anos 60 ainda, mas o livro conta a história toda do desenho animado. Nós voltamos já. Bate fino, acabam de roubar as cartas de amor de Cleópatra. Não se preocupe, chefe, eu vou recuperar as cartas de amor. E se ele não conseguir, eu vou escrever outras. Você é curioso? Então fique onde está. Bandeirantes. Mate a curiosidade aqui na Bandeirantes. O Você é Curioso está de volta. Participe do nosso teste do dia. We really hate to tell you, but we have to be off. We mean the time has come for us to go. Vamos lá. Então o tema tem. Então esse é o tema de abertura do Peter Potamos, né? O desenho animado. O nome do macaquinho que era parceiro de hipopótamo. 2 nomes. O primeiro nome é um nome dos 2 esquilinhos da Disney. Aqueles que são aqueles que enchem as paciências do Pato Donald, né? Chip and Dale. No Pato, mas é em português, tá? Então, em português. Isso.
falei o nome em inglês só pra... E aí o segundo nome, dica. Então a segunda parte é um jogo de baralho que se forma casalzinho sem o preto do final. Pronto. Jogo de baralho que se forma casaizinhos. Ainda se joga hoje? A molecada sabe o que é isso? Opa! Porque na nossa época nós jogávamos, mas será que a molecada... Eu acho que você tem que pensar uma dica um pouco mais séria. Será? Não, sabe. Sabe? Então... Opa! Se você não sabe, pergunta pro teu pai e pra tua mãe, que eles mais devem teu saber. pai perguntar pra você do que você perguntar pro seu pai, porque você é muito mais inteligente que o seu pai. Tá bom. Então, você pode participar pelo telefone 3743-8040, ramal 4. O fax é o 3131-3637. O e-mail é rbnoar@band.com.br. No final do programa, vamos sortear entre os ouvintes que acertarem um exemplar do Guia dos Curiosinhos Super-Heróis do Marcelo Duarte. Você é curioso? Ice Cream Champs apresenta com Johnny Quest, Dr. Benton Quest, Roger Race Bannon. Nós estamos conversando hoje no nosso programa com o jornalista Paulo Gustavo Pereira, autor do Almanaque dos Desenhos Animados, o Animac. Paulo, você falou, né? A criança ficava o dia inteiro na frente da televisão, levou castigo, ficou um mês sem ver, aquela coisa toda, tá. Mas aí você foi crescendo. Sim, né? sim. E continuou vendo desenho mesmo? Continuei. Tem coisa aqui que tá passando ainda. Não, tá. Alvin e os Esquilos, olha aqui. Mas é de 87, eu nem sabia que era tão antigo. Mas essa é a versão nova, né? Aí, ó, o livro vem anos 90, tudo dividido por décadas. Olha aqui, ó. 2007... Tem Buzz Lightyear. Então, tem desenhos, os desenhos atuais, não é aquela coisa, mais um livro para aqueles velhos lá, que eu vou ser curioso. Não. Só não se atualiza, só molecada, tem os padrinhos mágicos aqui. Tem, Ben 10. Os pinguins de Madagascar. Aliás, isso que tudo, é sensacional, então você continua ainda... Assistindo desenho? Claro. Porque assim... óbvio, a gente cresce. Eu conheço muitos amigos meus que assistiam desenho e hoje, aquilo lá... Eu sempre falo, eu dei uma entrevista pro pessoal do Correio Brasileiro dizendo assim, quem não assistiu desenho animado na infância ou renega o passado, provavelmente vai virar um Hannibal Lecter. Então é bom cuidar. Ou um congressista em Brasília, alguma coisa assim. Porque eu acho que o grande barato do desenho animado, que teve uma evolução natural nesses 50 anos, é trabalhar com o imaginário da criança, né? Pô, eu adoraria ter saudades do meu pai, obviamente, mas eu gostaria de ter o Dr. Benton Quest como meu pai, cientista, viaja pra tudo quanto lugar, tem um cinturão foguete e voa, enfrenta pterodátilo e tal, né? Era muito divertido. Mas isso ajuda a fortalecer até mesmo o caráter da criança. Por isso que eu falo, quando não se trabalha esse imaginário, é bem provável que ele vire um serial killer, né? Mas, Paulo, a gente lembra tanto desses desenhos antigos e todos a gente lembra com saudade, parece que todos tinham alguma qualidade, pelo menos tinha. Você acha que essa qualidade continuou nos desenhos animados? Hoje a gente encontra o mesmo número de desenhos bons como eram? Olha, é impressionante, né? Eu, quando estava terminando de fazer o levantamento do livro, se você notar, os anos 2000... tem, obviamente, 1/3 dos desenhos animados que tem dentro do livro, por motivo óbvio, né? Hoje tem muito mais do que... Não, e tem 6 canais por assinatura de desenho animado. Em 2000 surgiu o Nickelodeon no Brasil, já tinha o Cartoon, já tinha o Boomerang, aí veio esse que eu falei, o Nickelodeon, Discovery Kids, o Jetix, que era o antigo Fox Kids, que virou Disney XD, a Disney entrou com o Disney Channel, a Disney criou um canal para pré-escolar, que é o Clube Disney, Clube House Disney, quer dizer, tem um monte de coisas. E o que aconteceu com esses desenhos é que eles foram evoluindo de acordo com o público e criando formatos para o público. Então, por exemplo, o Discovery Kids, se você quiser, você tem sempre aquele negócio, né? Não, desenho animado não é educacional, não forma criança, não sei o quê. Mas, se você pegar os desenhos do Discovery Kids, por exemplo, tá lá uma faixa só para pré-escolar. Quer dizer, as situações vividas dentro crianças menores, né? Exatamente. Então, esses desenhos vão marcar da mesma maneira que marcaram o Johnny Quest ou o Herculoides pra mim, entendeu? Vão marcar outras gerações. E o engraçado... Tem 10 hoje, vai marcar. Exatamente. O Bakugan, né? Um desenho que eu acho que marcou a geração dos anos 80 pra diabo, motivo de cartas, fóruns, debates, 300 mil blogs, etc.
A Caverna do Dragão. Caverna do Dragão. O Dia do Mestre dos Magos. Todas as coisas estão interligadas. Cada ação tem sua própria consequência. Existe um equilíbrio. A gente sempre fala dele. Olha, o que já me perguntaram. Seminários a respeito, exatamente, discussões. Qual é o final? E se o roteiro. Na Wikipedia tem uma coisa engraçadíssima, que é assim: o roteiro do último episódio. Aí eu respondi: peraí, não pode ter o roteiro do último episódio por um motivo muito simples. Quando você produz esse tipo de desenho, é produção em escala. Então você sabe quantos episódios tem. Não, mas não tem que botar no último, já está terminado, acabou. Não terminou a série, não tem um final, como todo mundo gostaria que tivesse, porque a CBS que passava o desenho, cancelou o desenho e um abraço. E lá nos Estados Unidos, termina na primeira temporada, na metade, no segundo episódio, não importa, não deu audiência, foi um prazer. Azar de quem é fanático, né? Infelizmente, acontece isso. Muita gente, inclusive, já se suicidou por causa da falta do E hoje, episódio. qual que você mais gosta desses que estão passando atualmente? Olha, do que passa, um que me surpreendeu, mas me surpreendeu mesmo, é uma coisa muito, muito engraçada. Eu gosto muito de ficção científica, obviamente, né? Jornada nas Estrelas e tal. Quando o George Lucas resolveu inventar os 3 primeiros Guerra nas Estrelas, eu falei, pra que ele vai mexer nesse negócio? Mas tudo bem, é o George Lucas, né? Há uns 2 anos, 1 ano e meio, sei lá, eles foram exibir o piloto especial pro cinema do novo desenho animado, né? Guerras Clônicas. E eu fui assistir e falei, meu Deus, isso é Guerra nas Estrelas. Então, o desenho que hoje passa no Cartoon Network, né? E acho que na Globo também, que é o Guerras Clônicas e tal, é assim, maravilhoso. Tem uma história, a animação é muito legal, o estilo de animação em computação gráfica, e é emocionante. Cada episódio, nossa, o que vai acontecer no episódio seguinte? Que eu acho que falta numa boa parte dos desenhos animados hoje, é criar essa emoção intrínseca, né? Você espera o próximo episódio. Jambo Ruivão, né? Exatamente, Jambo Ruivão. Será que o Pirata Lafitte vai acabar com a vida de Jambo Ruivão? Bate fino, né? Bate fino, né? Isso para mim não quer dizer nada. Minhas asas são como uma couraça de aço, João. A festa já terminou. Bate fino, hein? João Festeiro. No final do livro, o Paulo ainda traz as letras das aberturas do seriado. E das músicas. Das músicas, então... E isso tem uma história interessante. Que nem todas são traduzidas, ele traz aqui a versão em inglês. Esse é o problema. Tem coisas que eu não consegui entender até hoje. Então, por exemplo, a Bandeirantes, olha que interessante, a Bandeirantes passou a primeira vez Scooby-Doo, né? E com música. Tá, ok. Só que existia uma letra. Só que naquela época, é tal história. Um estúdio produziu um desenho animado, mas a emissora quer gastar o menos possível, então deixa assim, não bota a letra, não faz a tradução. Do outro lado tem, não pode, porque é importante ter, porque isso aí tem a ver com a história. E sempre esqueceram disso. Então, quando você pega desenhos, o Scooby-Doo, por exemplo, ou os Flintstones. Scooby-Doo, where are you? Exatamente. We got some work to do now. Vou colocar a musiquinha que é melhor, né? Scooby-Dooby-Doo, where are you? We got some work to do now. Scooby-Dooby-Doo, where are you? We need some help from you now. Olha, eu não sabia do Homem-Aranha inteira. Eu sempre conheci o Spider-Man. Esse português é mais interessante. Homem-Aranha. Sempre apanha, a gente... Teia infernal em combate contra o mal. Cuidado, ele é o Homem-Aranha. Ele é forte e de morte, é ativo e radioativo. Tem balanço, é um avanço, é pra frente, diferente. Errei, ele é o Homem-Aranha. Olha, não sabia. Passou também na Bandeirantes. A Bandeirantes foi a primeira. Aliás, a Bandeirantes tem uma história com o Marvel muito legal. Porque os super-heróis Marvel, né? O Homem de Ferro, Capitão América, Namoro, Submarino Hulk. Vamos quiser é um mal acima de tudo. A fonte gigante, galante, vibrante, que abraça quem vem ao seu lugar. Rei dos mares, meio peixe, meio homem, também domina os mares.
roxo, a raio gama. No meio roxo virou. Verde o monstro é incompreendível. Arco-íris é ponte, onde vivem os imortais. O trovão é teu. E faltou o último aí, o Thor. O Rei do Trovão, o Deus do Trovão, eles faziam parte de uma estratégia que foi lançada em 67, quando a emissora surgiu, de lançar os primeiros quadrinhos da Marvel com a Shell. E tanto é que em algumas publicidades daquela época você encontra lá super-herói Shell, né? E eles trouxeram tudo isso com versões em português de todas as músicas, por isso que elas estão aí no livro. Eu achei, e conversando com um amigo meu, Roosevelt, que é um colecionador também dessa área, ele falou assim: não, eu tenho todas as letras, o que você quiser a gente pode colocar. Eu falei, então não só isso, eu quero as aberturas, porque tinha coisas interessantes nas aberturas em português. Por exemplo, de algum lugar no espaço vivem os Herculoides, os invasores. Eu tinha quase certeza que vi uma nave estranha nessa área. Parece que me enganei. Vamos, Ok. E faz a narração de todos eles, né? E essas aberturas, felizmente, foram preservadas, na grande maioria, em português. Outras nem tanto, né? Então você tem, por exemplo, todas as músicas. Eu acho que é importante das músicas, porque elas são a ligação específica do fã com esse passado. Conversando com Garcia Júnior, que fez a voz do MacGyver e principalmente do He-Man, hoje você fala pra ele, fala sobre o He-Man, ele fala a abertura inteira do He-Man, porque marcou, né? Já tem DVD aí pra quem nunca ouviu falar a música dos Flintstones, vai. Não lembro. Flintstones, meet the Flintstones. Não sei. They're the modern Stone Age. Todas elas eu tenho teios em português. Né? Aí vem o furacão, emoção, tem corrida e avião, sensação. Tá um pouco fora do essa é difícil, mas essa é difícil cantar. Belos duelos. Você não escolheu a melhor. Não, nem sei. A questão é em português, né? Mas essa é difícil de cantar. Eles são DuckTales, né? É legal. Josie e as Gatinhas era legal. Josie e as Gatinhas, você sabe. Tá. Josie, você quer... Também era legal. Banana, two banana, three banana, four bananas make a branch and then so many more. Over hill and highway the banana buggies go, coming home to bring you the banana split show. La la la, la la la. Muito melhoramos. Esse é o bônus do livro, né? Então tá aqui, ó, o livro Almanaque dos Desenhos Animados, Animac, do Paulo Gustavo Pereira. Então, divididos por décadas, em ordem alfabética e com imagens de todos os personagens pra gente, às vezes lembra do personagem, não lembra do nome. Você sabe que eu coloquei nesse formato e coloquei uma explicação por que tá desde os anos 30, porque assim... Era muito complicado eu colocar quando o seriado foi exibido em relação à produção. Porque é muito confuso. E além do que, literalmente não tem registro. Eu já tive uma dor de cabeça federal para poder fazer isso com o almanaque dos seriados, né? Porque as emissoras perderam os registros de tudo, né? E aí, o que eu fiz? Eu peguei, coloquei por ordem de produção, então lá, Betty Boop, 1923, 24. Só que ele só começou a passar em televisão nos anos 80. Isso aqui é um seriado de 50 anos passados, né? Então eu fiz nessa ordem cronológica para que pelo menos você tenha ideia de quando foi produzido. Mas eu já vi isso mais recente, porque obviamente passou bem mais recente. Então muito obrigado pela sua presença aqui, Paulo. Agradecemos. E com a gente cantando, você pode ter certeza que você estará na lista dos mais... vai vender mais. O Manda-Chuva dá para todo mundo cantar, hein? Vai. Obrigado, Paulo. Agora, quando a Silvânia começar a cantar, ela não para mais. Vai, Silvânia. Obrigada, Paulo. Vai, Silvânia. Não, era para todo mundo cantar. Chegou. Os três? Sabe de qual é essa? Não, mas é fácil. O Manda-Chuva é o Taué, o chefe é o maioral, malandro como ninguém, mas com pinta de gente bem. É o chefe, não gosta de trabalhar, é um trapalhão. Esse gato só pensa em fazer confusão. Manda-Chuva, o chefe.
Chegou! Mas, gente, essa nossa música não acompanha o livro, tá? Você é curioso, volta já! Sim, esse gato só pensa em fazer confusão. Manda chuva o chefe. Chegou, hey, chefe. Você é curioso? Então fique onde está. Bandeirantes. Mate a curiosidade aqui na Bandeirantes. O Você é Curioso está de volta. Vamos entrar no mundo digital. César Monteiro, consultor de tecnologia da Rádio Bandeirantes, conta agora uma descoberta da internet para você. Enviar mensagens de texto em excesso pode causar problemas para a saúde, pelo menos para a adolescente norte-americana Anne Levitt, de 16 anos. A garota enviava, em média, 100 mensagens de seu celular por dia, algo em torno de 4.000 mensagens por mês, o que provocou uma doença em suas mãos, conhecida como Síndrome do Túnel de Carpo. A doença, que é provocada pela compressão do nervo mediano da região do punho, provoca muitas dores, inchaço e adormecimento das mãos, prejudicando a realização de movimentos comuns como pegar objetos. A menina percebeu que o problema era grave quando não conseguia mais segurar o telefone e quebrou alguns pratos de sua casa, até que foi consultar um médico. Para tentar resolver o problema, a garota está recebendo um tratamento com injeções de cortisona para aliviar as dores. Em breve ela passará por uma cirurgia. A adolescente quer agora um iPhone, que, segundo ela, é mais fácil para digitar textos e que vai permitir que ela continue mandando uma grande quantidade de mensagens. Vício é tudo o que fazemos constantemente, pela última vez. Você é curioso? O biólogo Guilherme Domenichelli está de volta falando de mais um animal que representa um país classificado para a Copa da África do Sul. O país homenageado agora é os Estados Unidos. E aí, deu zebra? O urso negro, chamado pelo nome científico de ursus americanos, é um animal encontrado desde o Alasca até o norte do México, mas principalmente os Estados Unidos. Pode chegar a 1,80 m de comprimento e 270 quilos. Embora o nome urso negro, pode ter a pelagem cor de chocolate ou canela. A aparência do urso negro é de um animal grande e feroz. No entanto, 70% de sua dieta consiste de vegetais, entre frutos, nozes, gramíneas e raízes. Também se alimenta de carne, principalmente de roedores e peixes. Desde pequeno, o urso negro tem grande habilidade para subir em árvores, graças às suas fortes garras. Habita principalmente as florestas e, devido à sua espessa pelagem, pode viver tranquilamente nas regiões frias. No inverno, hiberna em uma toca e pode utilizar essa mesma toca durante vários invernos. O urso negro costuma se alimentar muito durante os meses quentes, para acumular gordura durante o inverno. Já que a hibernação, ele não come nada e fica até 6 meses sem sair de sua toca. Nesse período, a temperatura do corpo, os batimentos cardíacos e a respiração diminuem bastante para poupar energia. Bom, já que estamos falando de Copa, né? Você é Curioso apresenta as curiosidades de mais 2 hinos de países classificados para a Copa do Mundo da África do Sul. Os mesmos países que foram homenageados hoje pelo Guilherme Domenichelli. O pesquisador Thiago José Berg, autor do livro Hinos de Todos os Países do Mundo, conta primeiro a história do hino da Inglaterra. God Save the Queen, Deus Salve a Rainha, como é conhecido o hino nacional britânico, originou-se de uma canção patriótica apresentada ao público pela primeira vez em 1745, na cidade de Londres. O maestro Thomas Arne fez o arranjo para que a canção fosse apresentada ao público após a peça teatral The Alchemist de Ben Jonson, pelos solistas e pelo coral. A apresentação foi um tremendo sucesso e repetiu-se por todas as noites desde então. É uma monarca que está no trono britânico, a letra do hino é Deus Salve a Rainha, mudando para Deus Salve o Rei, se o monarca for do gênero masculino. Grande curiosidade, né? Então agora, o hino dos Estados Unidos. Durante a chamada Guerra de 1812, o advogado americano Francis Scott Key se encontrava no Fort McHenry, em Baltimore, no estado de Maryland,
quando este foi bombardeado por uma frota britânica na noite de 13 de setembro de 1814. Com os primeiros raios da aurora, ele notou que a bandeira dos Estados Unidos, conhecida como The Star Spangled Banner, o pendão liso estrelado, ainda permanecia ondulando ao vento. Tal momento serviu de inspiração para que Kay viesse a escrever a letra do futuro hino nacional dos norte-americanos. A música foi baseada na melodia composta no século XVIII por John Stafford Smith, que nasceu em 1750 e morreu em 1836. O hino foi se popularizando ao longo do tempo e seria oficialmente aprovado pelo Congresso dos Estados Unidos em março de 1931. Agora, não sei se você já reparou, né? Mas hoje em dia em restaurantes, reuniões, todo mundo saca aqueles telefones modernos e tal. Em vez de ficar conversando com a pessoa que tá na frente, fica ali mandando mensagem, olhando, conferindo o e-mail. É verdade. É um pouco falta de educação, eu acho, né? Não dá muito, eu acho. Pois este é o tema para a Lídia Félix e a nossa reportagem especial. Você esquece o aniversário de alguém da família e dias depois diz que tentou ligar, mas não conseguiu. Uma amiga tagarela liga quando você está assistindo a um filme e, claro, você não ouve o telefone tocar. O chefe tenta entrar em contato durante o fim de semana e adivinha, você esqueceu o celular na casa de um colega. Afinal, situações como estas podem acontecer em plena era dos iPhones e Blackberries. Francamente, hoje só não é encontrado quem não quer. Os aparelhos com livre acesso à internet ganham espaço nas ruas, shoppings, restaurantes, bares. Um bate-papo rápido com algum portador da tecnologia é suficiente para fazer um acesso atrás de alguma informação, notícia ou seja lá o que for. Juliana Plaster, de 22 anos, gasta em média R$350 por mês em celular e acessa a internet no mínimo 10 vezes ao dia. A estudante está sempre com o aparelho à vista e, em casos de esquecimentos, sempre volta, porque não é nem pelo celular, mas acho que é mais pela internet e pelo e-mail também. Eu olho Facebook, e-mail, caminho, usar Google Maps, essas coisas. Ela não é a única. Muita gente usa a tecnologia de maneira excessiva. O difícil é perceber o momento em que os acessos passam do limite e se tornam uma dependência. O psicólogo responsável pelo programa de transtornos do impulso do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, Cristiano Nabuco de Abreu, diz que os relatos de casos assim têm se tornado cada vez mais frequentes em todo o mundo. Os estudos internacionais ainda são muito escassos, mas eles já estimariam que 20% de todos os usuários de telefonia celular, 20% deles já seriam pessoas dependentes do celular. E as empresas de telefonia devem agir para evitar problemas, explica o psicólogo Cristiano Nabuco de Abreu. Eu já tenho informação de que algumas operadoras já estariam considerando a perspectiva de enviar mensagens de textos a determinados usuários que estariam extrapolando o que eles chamariam de uso saudável, seguindo mais ou menos o exemplo da indústria do tabaco, que publica, mensagens alertando contra o perigo do fumo no quesito da saúde. Para o professor da Escola Politécnica da USP, Marcelo Zufo, a tendência é de que as pessoas estejam cada vez mais conectadas. Eu acredito que num cenário aí de 1 ou 2 anos, todos os celulares, sem exceção, vão ter esses recursos de internet de banda larga embutidos. Quais são esses recursos? Uma tela de alta definição, que você vai poder ver vídeos, ver a tua novela, ver o teu filme favorito. A questão de recursos de banda larga, como videoconferência, Skype, chat, capacidade de download e upload, né? E isso vai realmente modificar todos os padrões de comportamento. Faça um teste. Tente esquecer o aparelho celular em casa por um dia. Será que você consegue? Você é curioso? Faz mais uma paradinha e nós voltamos daqui a pouco com Mofolândia e 5 coisas. Você é curioso? Então fique onde está. Bandeirantes. Mate a curiosidade aqui na Bandeirantes.
Você é Curioso está de volta. Continue participando, se é que você não participou ainda do nosso teste do dia. We really hate to tell you, but we have to be off. We mean the time has come for us to go. But you know, Ricochet! Muito bem, tema de abertura do desenho Peter Potamos. Qual o nome Mas do eu vou dar uma olhada, eu não olhei aqui se no livro tem deve ter a resposta no livro. Tem. Animac. Então, queremos saber o nome do macaquinho que era parceiro do hipopótamo. Peter Potamos. Então você pode participar ligando para o 3743-8040 ramal 4, fax 3131-3637, o e-mail rbnoar@band.com.br. Olha, final tem do aqui, programa. ó, nome do, olha até, ó, Peter Potamos e Pam. Agora é engraçado que no original não é o nome do macaquinho, era Peter Potamos e seu balão voador mágico. Agora, olha qual é o nome do macaquinho em inglês. Soul. Ah, que bonitinho. Olha, estamos aprendendo tudo aqui com o livro do Paulo Gustavo. Vamos repetir a dica, então. Dois nomes, a primeira é um dos... é o mesmo nome. O macaquinho no original americano era o Soul. Aí ele foi traduzido para português. São dois nomes, é um nome duplo. O primeiro é o mesmo nome de um dos dois esquilinhos gêmeos da Disney. Certo. A gente fala que é o nome dos nossos dois neurônios. E a segunda parte é o nome de um baralho em que você forma casaizinhos e fica um macaco lá meio perdido, sozinho, passando por tira a palavra preto. Tá bom. Então você já pode participar. Tá ótimo, tá excelente. Então, já que estamos falando tanto de desenho animado, agora chegou a hora de um que é especialista em desenho animado. Vamos ver o que ele vai falar hoje. E agora é hora de Antônio Carlos Cabreira e o quadro Mofolândia. O Cabreira é autor dos livros Mofolândia, volume 1 e Almanaque da Música Brega. Mofolândia. Ouvir música está se tornando um prazer solitário. Cada vez mais pessoas optam por utilizar fones de ouvidos. Além de transformar o lazer musical em um ato solitário, os fones de ouvido têm um outro risco: a lesão irreversível do sistema auditivo. O zumbido auditivo, conhecido mundialmente como tinnitus, está se transformando em um dos maiores males do século XXI. Artistas como Eric Clapton, Neil Young, Pete Townshend e The Who, entre centenas de outros músicos, sofrem com um zumbido incessante. Todos eles adquiriram seu zumbido devido ao excesso de barulho dos shows. O que era conhecido como o mal dos músicos do século XX está se tornando o mal dos jovens do século XXI. Se você não sabe o que é o zumbido, ouça isso. E isso. Imagine ouvir esses ruídos eternamente até seus últimos dias, sem ter um segundo de silêncio. Mofolândia alerta: não ouça música em alto volume com fones de ouvido. Você pode perder um dos maiores prazeres do ser humano, o silêncio. Eu também sofro de tinnitus, ouço zumbido contínuo há 3 anos. Não se transforme em mais uma vítima. Antônio Carlos Cabreira, do site Mofolândia, www.mofolândia.com.br, para o Você é Curioso? Mofolândia. Agora é hora de saber mais sobre um assunto muito especial. 5 coisas curiosas que você precisa saber sobre... Agora quem dá bola é o Santos. Na vitória de 9-1 sobre o Ituano, os jogadores do Santos fizeram uma comemoração em homenagem à Estátua da Liberdade. O pedido foi feito pelo companheiro Neymar, que tinha disputado um amistoso com uma equipe B do Santos nos Estados Unidos. Fique sabendo agora 5 curiosidades sobre a Estátua da Liberdade. O monumento foi um presente do governo francês ao povo norte-americano por ocasião do centenário da independência dos Estados Unidos. Em troca, os norte-americanos deram à França o elevador curvo da Torre Eiffel.
Seu verdadeiro nome é Liberdade Iluminando o Mundo. Ela tem 93 metros de altura e pesa 160 toneladas. Só seu nariz possui 1 metro e 37 centímetros de comprimento. O escultor Frédéric Auguste Bartholdi desenhou a estátua. Ele contou com a ajuda do engenheiro Alexander Gustave Eiffel, o mesmo da Torre Eiffel, para projetar a estrutura da peça, que foi feita com chapas de cobre batido à mão. Ele foi acusado de ter plagiado uma obra do artista italiano Pio Fedi. A estátua veio da França, desmontada em 350 peças, guardadas em 214 caixas. O monumento demorou 4 meses para ser reconstruído em solo americano. Sua inauguração ocorreu no dia 28 de outubro de 1886 e foi comandada pelo presidente Grover Cleveland. Em seu discurso, o político declarou: "Nós nunca nos esqueceremos que a liberdade fez morada aqui e nunca negligenciaremos o altar que ela escolheu." Hora de perguntar para quem entende mesmo do assunto. Os especialistas. Todo mês escolhemos um tema e um especialista que responde a questões enviadas pelos ouvintes. Neste mês de março, o tema que escolhemos foi corpo humano. O ouvinte Pedro, que não escreveu o nome, nem onde ele mora, não mandou nada de dica nenhuma, é que a pergunta dele era boa, viu, Pedro? Você não merecia, né? A gente tinha que falar nome, sobrenome, RG, tudo, né? Mas foi o Pedro. Por que Pedro não sabe. conseguimos, a pergunta dele, por que não conseguimos ver no escuro? Muito bom, quem responde é o oftalmologista da Unifesp, Dr. Paulo Henrique Morales. Na realidade, a gente enxerga à noite. O problema é o período de adaptação. Quando a gente entra numa sala escura, o olho está acostumado com uma claridade. E essa mudança de claridade leva algum tempo para o olho se acostumar. O olho tem uma capacidade de se adaptar, tem uma luminosidade de variação até 1000 vezes. Então é a sensação quando estamos no cinema. Quando entramos no cinema, está tudo escuro, não vemos nada. E alguns minutinhos depois começamos a ver toda a plateia, ver todo mundo que está lá dentro. Essa capacidade é uma coisa incrível, porque é a maior adaptação que o corpo humano tem. O mais interessante é que a visão central nesse ambiente não é a principal. A visão dos cantos se torna a principal. Isso é muito comum, por exemplo, no treinamento militar, que ao invés de olhar para onde vamos direto, nós olhamos com o canto do olho e dessa maneira podemos ver melhor. Por quê? As células do centro da visão, elas são especializadas nas cores. E as dos cantos, elas têm uma maior capacidade de ver em preto e branco. Portanto, no escuro nós enxergamos, mas enxergamos em preto e branco. Totalmente no escuro não enxerga porque a luz não reflete, né? Os felinos, por exemplo, por que em alguns ambientes eles têm a capacidade de enxergar melhor? É a mesma que a nossa. A adaptação deles é maior ainda. Se você for ver a pupila de um felino ou da coruja, por exemplo, a coruja tem uma pupila que ela abre totalmente. Primeiro, é necessário luz, qualquer tipo de luz, para que se enxergue. Senão, não tem um reflexo no objeto e não volta para você. O que acontece com esses animais é que muitas vezes eles usam outros atributos para poder saber como está o meio. Então, o morcego, por exemplo, ele não seguia pela visão, ele seguia pelo ultrassom. O felino, na caça, à noite, ele se liga mais pelo olfato do que a visão. Peixe, por exemplo, que vive num lago muito profundo, sujo, ele vai ter aquelas barbatanas perto da boca. Em abril, o tema que escolhemos é Copa do Mundo. Então você pode já ir pensando na sua pergunta, né? Tem alguma de corpo humano, ainda vale, mas tem também Copa do Mundo, que é do mês de abril. Mande suas perguntas para o soukurioso@band.com.br. E agora, a hora da degustação curiosa, Silvânia Alves. Comidinhas curiosas. Tô vendo que você trouxe uns potinhos aí. Olha que bonitinho. Estou curiosa para saber. Olha que bonitinho. Bonito mesmo, hein? Pudim de lixia com nata de coco. Ai, que delícia. Deve ser muito bom. Eu já trouxe 6. Onde é que você achou isso? Na Liberdade. Bairro da Liberdade, olha, mas lá em São tem cada Paulo. Coisa, não? No supermercado chinês, eu acho que foi. Deixa eu ver a procedência desse produto. Olha, se for tão Nossa, gostoso quanto é bonitinho. É australiano. É muito calórico isso aqui, que você fica me fazendo engordar, mas... Um potinho desse tem 283 calorias. Ave Maria, é um almoço. É. Pera aí. E nós vamos comer 6 cada um.
Embalagem V6, é 3 para cada um. Vamos experimentar. Não, tá dizendo que é 67 calorias. Ah, Os 283 são todos. Todos. Então deixa eu experimentar. Vamos ver aí. Da Austrália, hein? Eu nunca trouxe nada da Austrália pra você. Ó, tá gostando, hein? Olha, cara alegre. Deixa eu pegar mais um pouquinho, porque eu não Cheirinho senti direito bom, o hein? gosto. É um pudinzinho, né? Mas tá escrito que é um pudinzinho. É um manjar. Agora fala aí que eu vou comer, vai. Não tem muito gosto de nada, não. Não? Fiquei um pouco decepcionada. O odor, o cheirinho é ótimo. Fica aí. É que a pazinha vem junto? Vem junto. Mas ela tinha que ser... Ó, mas tem um negócio mais duro aqui embaixo, hein? Eu acho que a lixia tá embaixo. Aqui, pedaços de lixia, né? Será que é isso? Experimenta aí que eu tô tentando pegar também. O pedaço de lixia tá embaixo. Ah, e aí tem mais gosto? Não, é tão sem graça quanto. Sem graça, deixa eu experimentar. Mas tem uns pedacinhos de lixia embaixo. Nossa, eu tô deixando cair tudo, eu tô sujando todo o... Não para de sujar todo o estúdio aqui, é muito mole. É melhor a gente parar de comer. Mas não tem muito gosto de nada, não. Tô limpando aqui o estúdio. Vai falando aí que eu tô limpando o estúdio. Pode deixar, depois a gente limpa aí. Mas é mais ou menos, tá? É mais bonitinho do que gostosinho. É verdade, né? Faz uma presença. Mas os pedacinhos de lixia até que vão. Eu vou comer no intervalo, Silvânia. Então tá Por favor, pode chamar o intervalo que eu vou comer. Então vamos ao intervalo. Você curioso, vai um breve intervalo. Voltamos já. Que delícia. Você é curioso? Então fique onde está. Bandeirantes. Mate a curiosidade aqui na Bandeirantes. He's been everywhere, flying through the air. He is everyone's friend. O Você é Curioso está de volta, ainda dá tempo de participar do nosso teste do dia. Que quer saber... Mais dica. Sem dica. Sem dica. Esse é o tema de abertura do desenho Peter Hipotamos e queremos saber... grandão, com o balãozinho mágico. Vestido de roupinha de safari. E nós queremos saber o nome do macaquinho que era parceiro do hipopótamo. Muito bem. Se você sabe eu quero arriscar um palpite, ligue para 3743-8040, ramal 4. Fax 3131-3637. E-mail rbnoar@band.com.br. Que bonito, um jogral. Daqui a pouquinho, no final do programa, já estão ligando para participar no celular do Marcelo. Nós vamos sortear entre os ouvintes que acertarem um exemplar do Guia dos Curiosinhos Super-Heróis do Marcelo Duarte. Você é curioso? Espero que vocês contemplem os artistas que vão desfilar aqui com os seus aplausos. E espero também que vocês, como eu, admirem essa família real do samba. Trata-se das duas Batistas, Linda e Dircinha Batista. Vamos recebê-las? Como é o seu sobrenome, Linda? Batista. E o seu? Batista. Também? Nome da sua mãe, Linda? Emília de Oliveira Batista. E da sua, Dir? Emília de Oliveira Batista. Que coincidência! O que é que você faz, Linda? Canto. E você, Dircinha? Canto. Não é possível! Onde você nasceu, Linda? São Paulo. E você, Dir? São Paulo. Igualzinho! Em que estação você canta, Linda? Nacional. E você, Dir? Nacional. Também? E como você embeleza o seu sorriso, Linda? Com Philip. E você, Dircinha? Com Philip. Ah, mas que feliz coincidência! Muito obrigado, está feita a ficha. Dircinha espera um pouquinho que sua irmã cante, não é verdade? Porque Linda Batista vai apresentar Sinfonia! Linda Batista foi eleita a primeira rainha do rádio em 1937. Até a segunda edição do concurso, em 48, se passaram 11 anos. Até 1958 foram mais 8 edições, sempre com patrocinadores e muito interesse do público e da imprensa. No livro Rainhas do Rádio, Símbolos da Nascente Indústria Cultural Brasileira, a jornalista e radialista Maria Luísa Rinaldi Hupfer conta a importância desses concursos para o fomento à cultura no país, e é com a Maria Luísa que nós vamos conversar agora. Bom dia, Maria Luísa. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Silvânia. Bom dia aos ouvintes do Você é Curioso. Maria Luísa, quem teve a ideia do primeiro, assim? Quem falou assim, vamos fazer um concurso para eleger a nossa rainha? A primeira rainha eleita, a Linda Batista, em 1937, a ideia, na verdade, foi de um diário, de um jornal, e apoiado por um bloco carnavalesco. Então, de 37 até 48, os concursos eles tinham um aspecto mais honorífico do que econômico mesmo. Então, quem elegia a rainha, e na verdade só uma rainha nesse tempo todo, eram jornalistas, críticos, pessoal do rádio. E esses concursos nessa época, eles tinham mais um aspecto não só honorífico, como eles movimentavam mais a
cidade do Rio de Janeiro, tinha mais uma popularidade mais local. Só a partir de 48, então, é que a coisa muda completamente de figura. E o que provocou? Era o talento das cantoras mesmo? O que provocou essa histeria? Porque era uma histeria, né? Tinha briga, tinha torcida para uma ou para outra, né? É isso mesmo, Silvânia. Na verdade, assim, o concurso que a gente pode dizer que de fato provou que esse modelo dava certo foi o concurso onde participaram várias cantoras, entre elas a Emilinha, que já era uma cantora super conhecida, muito popular, popularíssima, e a Marlene. Esse concurso aconteceu em 1949 e quem ganhou esse concurso foi a Marlene, que era uma quase desconhecida do grande público, né? Esse resultado acabou provocando assim uma comoção nacional. Então, assim, para os ouvintes entenderem, em 1948, em 47, na verdade, Linda abdica para favorecer a eleição da irmã, a Dircinha Batista. Esse concurso, em 1947, ele passa a ser organizado pela ABR, Associação Brasileira de Rádio, com o objetivo de levantar fundos para construir o Hospital do Radialista. Então, o esquema todo passa a ser bem diferente, né? Eles começam a vender votos, começam a divulgar isso pela revista do rádio. Então, no começo, o fã, o ouvinte, comprava o voto a um cruzeiro, né? E mandava para a emissora da candidata ou para a BR. Com o passar do tempo, há um convênio, uma parceria entre a revista do rádio e a ABR, então os cupomzinhos acabam vindo impressos na revista do rádio. Então, o fã comprava a revista, recortava o cupom e mandava para a ABR, né? Então, e por que em 1949 aconteceu esse fato que mudou todo o rumo dos concursos, né? Porque a Emilinha concorria, era uma cantora super popular e acabaram então, alguém descobriu a Marlene, que cantava no Copacabana Palace, né, numa boate do Copacabana Palace, e alguém descobriu, convidou a Marlene para participar, para ser integrante da Rádio Nacional, para poder concorrer, e convidaram. Só que a Marlene, nessa época, o que eles achavam, né? Que a Marlene, como cantava para um público qualificado, um público de endinheirados, que ela poderia levar um pouco de dinheiro para a BR por conta disso. E nesse meio tempo, então, a Marlene conhecia o Relações Públicas da Fábrica Antártica e foi pedir dinheiro lá para essas Relações Públicas. Ele atendeu, disse que não tinha interesse em patrocinar nada, ela saiu super chateada, inclusive chorando, ela me contou numa das entrevistas, chorando e foi embora. Depois de 3 dias, ela recebe um telefonema dizendo que a coisa tinha mudado. Então, houve uma reunião entre a cúpula do Copacabana Palace, da Rádio Nacional e da Antártica e resolveram, então, dar um cheque em branco para Marlene, para ela cobrir o número de votos da Emilinha e assim ganhar a eleição. E por que é que a Antártica resolveu fazer isso? Porque a Antártica estava lançando o Guaraná Caçula e queria um rosto novo para anunciar um produto novo. Né? Na verdade, isso acabou, a vitória da Marlene acabou revoltando os fãs, acabou criando uma comoção entre eles, né? E aí acabou provando que o concurso era uma forma eficiente de movimentar todo o meio rádio e não só isso, né? Movimentar toda a indústria cultural. Olha, acho que a gente dá para sentir bem o que foi esse momento da história da música brasileira, um trecho que eu achei aqui da cantora Ângela Maria, dando uma aula sobre a difícil arte de vencer concursos. Ouça só, Marcelo. Que legal. Uma jovem não deve candidatar-se a um título sem antes ter a certeza de que não vai ser apoiada por grandes forças. Não deve confiar em promessas vãs. A publicidade é o mais importante, não só pelo rádio, mas pela imprensa também. Toda jovem que se candidata a qualquer título deve estar muito bem relacionada com o meio do qual pretende ser rainha. Vamos ver. Uma jovem que deseja ser a rainha dos arrozais
Essa moça deve conhecer um pouco sobre plantio de arroz, sobre importação e deve ser bonita, não com exagero. Uma jovem que se candidata ao título magnífico de Rainha do Rádio deve conhecer os menores segredos da profissão. Deve saber sorrir, deve tratar os fãs, patrocinadores, diretores e colegas com muito jeito, deixar tudo o que está fazendo, deixar de trabalhar para ganhar dinheiro e passar a trabalhar para ganhar um título. Não pensem que isso virá prejudicar sua situação financeira. Uma candidata à Rainha do Rádio passa a valer muito mais depois de eleita. Já pode pedir 20 mil cruzeiros por cada excursão, ao invés dos 5 mil costumeiros. O prejuízo aparente torna-se lucro em pouco tempo. Olha que interessante. Sensacional. Sabida, Ângela Maria, né? Sabida. E Maria Luísa, quem se elegia podia concorrer de novo ou não tinha direito ao bicampeonato? Olha, podia concorrer, mas na verdade as situações, os concursos, eles eram envolvidos por circunstâncias e situações que acabavam propiciando ou não uma nova eleição. Então você, na verdade, o que decidia mesmo a vitória não era a popularidade da artista, não é da cantora, não eram os votos pingados que chegavam através dos fãs, não é? Na verdade, o que definia mesmo a eleição eram grandes patrocinadores e interesses, né? Então, por exemplo, só para você ter uma ideia, a Mary Gonçalves, ela foi eleita em 1952, né? Na verdade, ela era bem pouco conhecida, só para te dar um exemplo, ela era bem pouco conhecida, ela era atriz, já tinha atuado em alguns filmes, já apresentava programas de auditório, ela era conhecida como o César de Alencar de Saias. O César de Alencar era o animador de auditório mais conhecido da época, enfim. E aí ela saiu da Rádio Nacional e foi para a Rádio Clube e lá concorreu como Rainha do Rádio. Fora a Adelaide Quioso, que era a estrela da Rádio Nacional, só a Carmélia Alves tinha força para concorrer com a Adelaide Quioso. E, na verdade, na última hora, apareceu um cheque em branco, sempre tinha um cheque em branco. Apareceu um cheque em branco de um admirador anônimo, alegando comprar votos para Carmélia Alves, dizia que estava comprando os votos para Carmélia Alves, arrematou uma montanha de votos. E, na hora H, esses votos foram, então, para Mary Gonçalves. Né? A gente está falando em votos, para você ter uma ideia, quanto era essa montanha de votos? Você tem números? Sim, por exemplo, só para você ter uma ideia, a Ângela Maria vendeu 1.460.000 votos, quase 1,5 milhão de votos. Né? A Vera Lúcia, que foi eleita no ano seguinte, 1955, vendeu 565 mil votos. Emilinha, 700 mil votos. Então, variava de acordo com os interesses, né? Então, aquilo que eu estava dizendo, quer dizer, dependendo das circunstâncias e dos interesses, o número de votos aumentava ou diminuía. Então, para você ver, por exemplo, no caso da Mary Gonçalves, a Rádio Clube queria uma estrela, queria uma rainha, né, para projetar o nome da emissora, já que nessa época a grande emissora era a Rádio Nacional, né? Então, pela minha pesquisa, eu diria que esse cheque em branco desse admirador anônimo veio da própria rádio. Percebe? Então era bastante interessante como é que os bastidores, o que acontecia nos bastidores do concurso. E daqui a pouquinho nós continuamos conversando com a Maria Luísa Rinaldi Hupfer, autora do livro Rainhas do Rádio, Símbolos da Nascente Indústria Cultural Brasileira. O Você é Curioso volta já. Dançar ao som do mar, beijar a luz do lar de uma lagoa azul. Ter as folclore ardente a boiar dolente nas marés do sul. Céu tropical verás, magia que te traz a Acapulco. Você é curioso? Então fique onde está. Bandeirantes. Mate a curiosidade aqui na Bandeirantes. Na sua casa é sua mulher quem manda, João. Na sua casa é a mulher que tem cartaz. Estamos de volta com o Você é Curioso e estamos de volta também com a nossa entrevistada, jornalista e radialista Maria Luísa Rinaldi Hupfer.
autora de Rainhas do Rádio. E quem escolhia as candidatas, assim? Quem dizia, vai você, ou você não tem chance, espera mais um pouco? Porque elas eram maravilhosas também. Podia ter esse jogo de publicidade, mas elas eram incríveis, né? Claro, todas elas tinham de fato talento, né? Porque naquela época você não tinha aparato tecnológico nenhum. A pessoa tinha que ter gogó e tinha que saber cantar mesmo. Todas elas tinham talento, né? Agora, na verdade, vinham os interesses, né? Então, por exemplo, no caso da Marlene, alguém sacou, olha, a gente tem aí um time, né? Ou seja, a gente tem a Emilinha, que é uma super cantora, super popular, super cantora nem sei, mas super popular, vamos dizer assim, né? Então vamos botar aqui um tempero, vamos ver se a gente consegue movimentar um pouquinho esse concurso, botar alguém nem tão famoso, né? Então, César de Alencar, ou melhor, Manuel Barcelos, que era o concorrente do César de Alencar, tinha um outro programa de auditório também bastante popular, né, com bastante audiência. Então, você percebe que, dependendo das circunstâncias, acho que então a gente pode colocar a Marlene lá. Quer dizer, foi uma jogada de marketing da Antártica, que foi topada pela Rádio Nacional, que também o pessoal do Copacabana Palace topou, e aí acabaram botando a Marlene lá. Mas essas moças... Todas podiam concorrer, todas podiam concorrer, né? Mas algumas eram, de fato, eleitas para fazer a coisa funcionar. Mas essas cantoras, até chegar ao concurso de rainha, elas passavam por uma outra seleção de calouros ou não? Não. Elas simplesmente se candidatavam. Por exemplo, no caso da Mary Gonçalves... Já tinham discos gravados? Desculpe, é isso. Como? Elas já tinham discos gravados, já eram cantoras e aí se candidatavam à rainha do rádio. Sim, elas já estavam na luta há muito tempo. Certo. No caso da Marlene, a Marlene é paulistana, ela está viva ainda, tem 87 anos, é paulistana, fugiu de casa para seguir a carreira no rádio e foi para o Rio. E lá, então, todas elas têm mais ou menos a mesma história, né? Vêm de famílias humildes, começam nos programas de calouros, vão para os cassinos, na época dos cassinos, para as boates, vão cantar na noite, aí elas começam a ser conhecidas, são contratadas por uma rádio de menor audiência, até chegarem na Rádio Nacional, que era a top na época, não é? Então, e algumas já tinham coisas feitas, trabalhos feitos, como a Mary, por exemplo, como eu te disse, que já tinha alguns trabalhos feitos em cinema. Ela não era atriz de fato, ela era cantora, né? E nessa época o cinema também servia como suporte para o rádio, né? Mercadológico para o rádio, para o disco, sobretudo, né? Porque elas despencavam, eu costumo dizer despencavam, porque elas apareciam no meio do enredo do filme, apresentando um número musical que provavelmente era aquela música que deveria ser trabalhada no carnaval, que era a época do ano em que a indústria do disco trabalhava todo vapor, né? Então, elas não eram de fato atrizes, com exceção da Marlene, que depois fez um outro trabalho chamado sério, aí, entre aspas, né? Porque ela era mais multimídia que as demais, vamos dizer assim, né? Ela cantava e também... Adelaide Quioso também. Adelaide Quioso também, isso mesmo, você está correta, Silvana, é isso mesmo. Então, quer dizer, aí elas circulavam, né? Pelo aquilo que eu chamo de todos os polos da indústria, né? Porque uma vez eleitas, elas se valorizavam enquanto produto e aí elas iam circulando mais pela indústria do disco, pela propaganda, elas emprestavam a imagem delas. Aliás, agora só para eu lembrar, que eu lembrei da Adelaide Quioso, como que era? A Eliana, né? Como é que era? A Eliana que cantava com ela. Atriz, sempre. Isso, as duas atrizes também. Eram atrizes. Então, mas as cantoras mesmo, elas de repente apareciam fazendo as chanchadas e esses números musicais nas chanchadas, que levavam assim multidões para os cinemas, né? Elas acabavam então, foram precursores dos videoclipes. De repente a pessoa chegava lá, despencava no meio do enredo, apresentava uma música. E, na verdade, isso também que levava a grandes multidões. Eram os grandes artistas do rádio que levavam multidões para o cinema, porque o rádio não tem imagem e os ouvintes queriam ver, né, os seus ídolos ali, né, ao vivo, se movimentando, enfim. Então, era o grande chamariz do cinema e das chanchadas, eram os artistas do rádio. Radioatores e tudo mais. E aí chegou a televisão e acabou com o concurso. Pois é, na verdade assim, da metade da década de 50, indo mais para o fim, esse modelo já estava um pouco desgastado.
né? Então, e o rádio também já começava a sofrer um pouquinho aí o impacto do surgimento da TV. A TV surgiu no Brasil em 1950 e ela levou pelo menos uns 10 anos para se profissionalizar, mas nesse período aí, nessa década, ela acabou tirando do rádio não só mão de obra artística, como técnica, né? E, claro, aí a TV tinha um apelo, né, bárbaro, que era a imagem, né? E o ator, a atriz, a cantora trabalha também a sua imagem, né? E para os anunciantes também levaram aí, foram necessários uns 10 anos, foi necessário uma década aí para se consolidar, né? Junto aos anunciantes, a mesma coisa que aconteceu no início do rádio também, as pessoas não acreditavam numa imagem que era falada, ou melhor, numa mensagem que era falada, levou um tempo aí para os anunciantes acreditarem na eficácia dessa mensagem. A mesma coisa aconteceu com a TV. Só que aí, depois de uma década, pelo menos, a TV já estava um pouco mais profissionalizada e aí o rádio acabou perdendo, né, todo aquilo que é o principal e que faz ele funcionar, que é o dinheiro da propaganda, né? Senão não tem como fazer rádio, não tem como fazer nada, né, sem dinheiro. Muito obrigado, Maria Luísa, pela entrevista, parabéns pelo livro. Obrigada a vocês, um abraço. Tá bom. Obrigada. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Qual cisne branco que em noite de lua vai divisando no lago azul. Nós voltamos já. O meu navio também flutua nos verdes mares de norte a sul. Você é curioso? Então fique onde está. Bandeirantes. Mate a curiosidade aqui na Bandeirantes. Estamos de volta com o Você é Curioso, nosso último bloco. Hora do inesperado, do imponderável, do inusitado, do inacreditável. Acredite se quiser. Enquanto vários atletas disputavam as Olimpíadas de Inverno de Vancouver, no Canadá, diversas alemãs corajosas se candidataram a correr pela corrida de trenó da cidade de Braunschweig. Detalhe, para competir, as mulheres deveriam estar apenas de capacetes, calcinhos e botas, sem sutiã. Ao todo, 14 mil espectadores viram as valentes corredoras, que enfrentaram o inverno alemão sem nada na parte de cima. A competição, realizada anualmente, também conta com uma categoria masculina, mas essa não atrai a atenção dos visitantes. Será, né? Você vai ouvir a mesma música em duas versões diferentes. Lado A e lado B. O lado A e lado B de hoje é outra sugestão da ouvinte Regina Blasquez. Quando surgiu na mídia vestida de colegial, Britney Spears fez sucesso instantâneo. 11 anos depois, a cantora anda um pouco sumida das rádios, não do... E agora é hora da resposta do nosso teste do dia. He's been everywhere, flying through the air. He is everyone's friend. Vamos lá. Qual o nome do amigo de Peter Potamus? Duas palavras, a primeira... Os dois esquilinhos gêmeos da Disney, o Tico e o Teco. É o Tico. Tá, e a segunda? O baralhinho que forma casaizinhos, que o macaquinho fica de fora, sem a palavra preto, mico preto, mico. Tico, mico. Tico, mico. Tico, mico, era o Sou. Vamos ao ganhador do livro Guia dos Curiosinhos Super-Heróis, do Marcelo Duarte. Vamos lá, Eliezer dos Santos, sorteio. Vamos lá, quem levou foi o Sandro José dos Santos, ele que mora em Ribeirão Pires, aqui no ABC Paulista. Parabéns, parabéns. Então vamos aproveitar falando de ouvintes e ler alguns e-mails aqui recebidos pelo programa. O Luiz Aurélio Mendes é de Joinville, Santa Catarina, e ele participou também do teste do dia, mas não ganhou, mas ele falou que assistiu muitos desses desenhos quando era criança, e essas músicas de abertura dos desenhos fizeram passar um filme aqui na minha cabeça quanto o Luiz Aurélio. Eu ouço a Bandeirantes desde a década de 70, por muitos anos em ondas curtas. Hoje pela internet é ótimo, com qualidade de som local, que era inimaginável há alguns anos. Gosto muito do Você é Curioso. Quando eu não consigo ouvir ao vivo, acompanho depois pela internet.
O Pedro Alves, também acompanhando de Munique, na Alemanha, onde está visitando uma filha que estuda por lá. Ela e a esposa saíram para fazer compras, ele ficou de molho por conta de uma gripe e então está ouvindo o programa. Ele gostou muito da entrevista do Paulo, né, sobre os desenhos animados e fala aqui sobre o dublador do Jambo Ruivão. Cuidado, Ruivão, né? Era o Roberto Barreiro, que trabalhava na Rádio Nacional. E outra coisa que ele comenta, o entrevistado Estou Roosevelt, se for quem estou pensando, trata-se de uma pessoa fantástica, trabalhava com a esposa na CDB, foi quem arrumou uma cópia do seriado Manix em VHS. Olha, o e-mail é um pouquinho longo, não vai dar tempo de ler todo o e-mail do Pedro Alves, mas eu agradeço se não dá tempo de ler outros. O Adalberto Domingos de São Vicente, também acompanhando a programação, ele faz uma pergunta sobre a musiquinha do Brucutu, nós encaminhamos ao Cabreira. A Maria Inês Oliveira Detone também sempre participa dos testes, está adorando relembrar os desenhos antigos e fala do Jetson, que tinha a empregada Rose, né, que era o sonho dela, muito legal. Miguel Arcanjo Fonseca também adorou a entrevista com o Paulo sobre desenhos e sugere que se lance um CD com os trechos dos desenhos da abertura em português. Seria bem legal mesmo. A Sônia, que mandou um e-mail falando dos netos, falou, olha, só que eu não coloquei o nome dos netos e eles ficaram bravos. Quem está jogando raboca é o Vitor, de 11 anos, tem o Rafael de 10 e o cinéfilo aqui é o Gabriel de 4 anos e ainda tem o Henrique de 7 meses, todos do bairro do Itaim Paulista, Jardim Camargo, estão acompanhando o programa, obrigado. E o Carlos Alberto pergunta se é verdade que ele pegou o programa pela metade, se é verdade que o último episódio da Caverna do Dragão foi proibido no Brasil porque é revelado que todos estão mortos. Não, Carlos Alberto, não houve último episódio. É isso que o Paulo voltou a lembrar essa história. E é verdade que o Walt Disney comprou a Marvel? Sim, comprou a Marvel no ano passado. Obrigada pela participação. E também a Cristina Maia Viana, acompanhando do Guarujá mais uma vez, e diz que espera acabar o programa para ir até a praia. Obrigada pela audiência, Cristina. Muito bem, parabéns, obrigado a todos que participaram. Nós vamos enviar o livro para você pelo correio. E agora nós provamos que existe curiosidade em qualquer parte do planeta. Todo mundo curioso. Formado em 1984, o grupo peruano Alborada mistura a música típica dos índios da América do Sul com batidas de bateria e instrumentos populares como violão e guitarra. Naturais da cidade de Ocobamba, os 4 integrantes do Alborada são liderados pelo vocalista Sixto Ayvar. Em diversas músicas, Sixto utiliza a língua quichua, típica dos povos andinos. A flauta dos indígenas é a principal peça da melodia marcante da canção. A música que vamos ouvir agora se chama Ananau. E para encerrar o programa de hoje... Contando uma canção. Contando uma canção. Quem conta uma música que marcou sua vida é o publicitário Washington Oliveto. Olha, são muitas as canções que marcaram a minha vida, mas uma canção que me forneceu uma coisa muito prazerosa é um clássico do Frank Sinatra chamado I Had the Craziest Dream, por uma coisa muito engraçada. Eu estava anos atrás na cidade de Nova York, a passeio, e de repente num restaurante que eu estava tocou essa música. E eu comecei a fazer associações de ideias de que aquela música podia ser uma música muito interessante como trilha sonora para um comercial dos chocolates Garoto que eu ia fazer, da Caixa Amarela. E acabei na mesa do restaurante escrevendo o comercial inteirinho, já imaginando usar aquela trilha como carro-chefe do comercial. O comercial foi filmado em 2 minutos e se transformou inclusive num clássico aí da propaganda brasileira.
que mais? Tem algum recado que nós deixamos de fora? Você é Curioso teve a locução do Dimas Aguiar, montagens e sonorização da Mauri Rodero e do Roger Palme, na mesa de som Nelson Volter, na central técnico Roger Palme, apresentação de Marcelo Duarte e Silvânia Alves. Muito bem, assim encerramos mais um Você é Curioso. Mas semana que vem tem mais, se Deus quiser, hein? Claro que sim. Final de semana de Páscoa, hein? Muitos chocolates por aí. Não fique dando ideias, hein? Ah, que delícia. Pessoal, eu gosto de meio amargo ou trufado. Eu só não gosto de chocolate branco. Eu também não. Chocolate branco não é chocolate, gente. É aquela coisa que você passa no lábio. Manteiga de cacau. Então tá bom, gente. Obrigada. Até o próximo sábado. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Fique agora com Antenados. Coelhinho da Páscoa, que trazes pra mim? Um ovo, 2 ovos, 3 ovos assim. Um ovo, 2 ovos, 3 ovos assim. Coelhinho da Páscoa, que trazes pra mim? Um ovo, 2 ovos, 3 ovos assim. Um ovo, 2 ovos, 3 ovos assim. De olhos vermelhos, de pelo branquinho, de salto bem leve, eu sou coelhinho. Sou muito assustado, porém sou guloso por uma cenoura. Já fico manhoso, eu pulo pra frente, eu pulo pra trás. Dou 1000 cambalhotas, sou forte demais. Comi uma cenoura com casca e tudo, tão grande era ela. Fiquei barrigudo,